Meus irmãos e irmãs, estamos hoje no 31º domingo do tempo comum. Ouvimos as leituras, a primeira do livro do Deuteronômio. Este livro foi encontrado lá no templo de Jerusalém e se descobriu o valor do conteúdo deste livro. Lá estão as principais ideias da lei, da palavra de Deus e a ideia a respeito do próprio Deus. E está os discursos de Israel, o discurso de Moisés. E começa assim, que era a oração diária do povo de Deus. Primeira palavra dirigida a Deus: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Era um chamamento que todo aquele que pertencia ao povo de Deus deveria escutar a palavra de Deus. E uma vez esta palavra entrando nos ouvidos, repousa no coração, e aí se tem a ideia evidente, muito clara, acerca do próprio Deus. Em primeiro lugar, ele é o Deus único. O Deus único, não existe outro. O Deus único, não existe outro. Depois, amarás esse teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua vontade. Depois, anterior a isso, há um verbo que é temerás o Senhor. O verbo temer na Sagrada Escritura não significa ter medo, mas abraçar a Deus como Deus único e verdadeiro, colocar sua confiança em Deus, mobilizar-se em direção à vontade de Deus e da palavra de Deus. Isto é temer a Deus. Temer a Deus, ouvir a Deus, mobilizar-se em direção da palavra de Deus. Ele é o único Deus, só Ele tem a palavra que nos guia, que nos orienta. E então, é Ele, somente a Ele, diz o profeta Jeremias, que nós devemos confiar. O profeta Jeremias diz: coitado do homem que coloca sua confiança no outro homem. Porque nós somos limitados, mas Deus não nos decepciona. Deus é para nós o porto seguro. E esta leitura está muito em configuração, em consonância com a leitura do Evangelho, que é o diálogo de Jesus com o mestre da lei. Jesus se aproxima e o mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: primeiro é este: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. Este é o mandamento. Na verdade, nós dizemos que são 10 mandamentos. Outros dizem, resume-se em 2. Mas, na verdade, só há um mandamento. Só há um mandamento, porque é amar a Deus. É um mandamento que tem 2 faces. A face, como a moeda que tem 2 faces. É a única moeda de 2 faces. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E depois, ao próximo como a ti mesmo. Então, é um único mandamento. A lei de Deus é a lei do amor. Então,
Jesus percebe a sabedoria do mestre da lei. Percebe a sabedoria. E é interessante, minha gente, que quando o Papa Bento XVI escreveu aquele livro Deus é Amor, aí a gente teve a oportunidade de ver que em toda a Sagrada Escritura Deus se manifesta como amor. E São Paulo, na carta aos Efésios, diz que Deus nos amou antes da fundação do universo. O que ele quer dizer com isso? E o Papa Francisco criou um verbo que não existe, mas para dar importância a esse fato, Deus primeiriou. Não existe o verbo primeiriar, não é? Mas ele criou para dizer que Deus nos amou primeiro. E São João diz na sua carta, que quem fala que Deus é amor, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Porque para amar a Deus implica em abrir seu coração para relações novas com as pessoas. O amor, diz o poeta, ele não cabe em si mesmo. O amor só é percebido na relação com o outro. Na relação com o outro é que nós percebemos que amamos ou não. O amor não é nada abstrato. São Vicente dizia que o amor é inventivo até o infinito. Porque diversas formas são as maneiras, as formas que nós temos de expressar o nosso amor às pessoas. Convivi muitos anos com o Padre Jaime, que vocês o conheceram. E conversando sobre este evangelho, o Padre Jaime me falou certa vez assim: sabe que a gente não precisa amar a Deus. A gente precisa expressar, porque Deus não precisa do nosso amor, dizia ele. Quem precisa do nosso amor são as pessoas mais necessitadas. São as pessoas que mais precisam de serem reconhecidas como expressão de Deus. E amando essas pessoas, Deus sabe que você ama Ele também. Porque Ele está presente naqueles que mais sofrem. Então, essa é a ideia. A ideia de um amor concreto. Meus irmãos e irmãs, esse tema do amor a Deus é o tema que permeia toda a nossa vida. O amor a Deus não é só nunca um amor que passa, não. Nós temos 3 virtudes principais. Quais são as virtudes principais? 3. A fé, a esperança e a caridade. Destas 3 virtudes, minha gente, só há uma delas que nunca passa. Quando a pessoa parte desta vida para Deus, não precisa ter mais esperança, porque está tudo realizado agora entre você e Deus. Não precisa ter mais esperança. Depois ainda, quando nós partimos para Deus, nós não precisamos mais ter fé. Porque o que acontece quando nós morremos? Nós estamos no face a face com Deus. Então, não precisa ter que acreditar. Eu estou vendo Deus face a face. Ele está na relação amorosa comigo. Então, qual é a única virtude que sobra, que se perpetua por toda a vida? É o amor. É o amor. O amor é a única virtude. O amor, ele só toma sentido na relação. É no contato que nós podemos perceber se existe relação amorosa ou não.
a relação, e é interessante que o amor, ele não possui meio termo. Ou ele é a expressão do amor divino, não é? Nas palavras do Papa Francisco, tutti fratelli, todos irmãos, ou não é. Então, não poucas vezes se percebe, Jesus até fala dessas orações, as pessoas se colocam diante de Deus no templo e se apresenta como muito piedoso. No entanto, não tem nenhuma relação de proximidade, de amor para com outras pessoas. E por quê? Então, São João diz que é um falso amor. Não existe. O amor se entende da relação. Depois, ainda, na carta aos Hebreus, há uma riqueza enorme em termos de manifestação sobre o sacerdote. O sacerdote é aquele que reza, intercede pelo povo, é aquele que oferece os sacrifícios. Mas os sacerdotes são todos passageiros. O único sacerdote eterno é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ofereceu o sacrifício por toda a humanidade, se entregando na cruz como verdadeiro sacrifício para a redenção de toda a humanidade. Este é o sacerdote verdadeiro. E nós outros sacerdotes, nós só somos apenas instrumento do sacerdócio verdadeiro, que é Cristo. Quem preside a missa é nosso Senhor Jesus Cristo. A missa do padre tal é muito bonita, a outra não é tanto. Mas o padre tal, ele é apenas um instrumento. Quem preside é Deus. Nós estamos agora nesse momento da mesa da palavra. Daqui a pouco vem a mesa da Eucaristia e eu vou pedir que Deus santifique pela ação do Espírito Santo o corpo e o sangue que nós vamos receber. É Deus que preside, não somos nós somos apenas instrumentos. Então, meus irmãos, devemos ter sempre, e aí, mais uma vez, voltamos ao tema da primeira leitura, ligado à segunda leitura da carta aos Hebreus. Ele é o eterno sacerdote, não existe o outro. Então, é a Cristo que nós devemos buscar. Papa Francisco tem uma forma muito interessante de apresentar a ideia de uma igreja participativa, de uma igreja a caminho. E ele fala que essa experiência de uma igreja missionária, de uma igreja de saída, é sempre fazer experiências pessoalmente com Cristo. Vivenciar em cada um a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Revestir-se do Espírito de Cristo. Palavra muito importante na vida de São Vicente. Revestir-se do Espírito de Cristo. Peçamos a Deus esta graça. Revestir-se do Espírito de Cristo.